Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todo mundo e dizer que eu preparei uma aula de modernismo. O assunto é muito grande, muito vasto. Vou passar rapidamente, né, sobre os temas. E acho que o melhor é eu fazer uma exposição mesmo e a gente faz um intervalo e depois volta para debater, tá bom? Para vocês, assim, combinado? Outra coisa que queria pedir é o seguinte: eu tenho um livrinho meu sobre o modernismo no Brasil. E o ano passado eu pedi para a editora e eles doaram os livros. E eu pude passar para todo mundo. Esse ano, como foi muito em cima da hora, também, que eu fiquei sabendo que eu ia dar essa aula hoje, eu não tive tempo de promover esse lance com a editora. Mas até o final do ano eu vou tentar. Então, de qualquer forma, eu trouxe 3 livros. Cadê o outro? Quem pegou? Está aí? Ah, não, está aqui, ó, 3. Eu trouxe 3. Então, eu estou pedindo para todo mundo botar o nome aqui nessa cestinha que a gente vai... Depois, no final da aula, eu vou sortear, tá? Os 3. Pode. Eu preparei aqui um resumo, mais ou menos, de tudo que a gente vai ver na aula, em cima de uma linha do tempo, que para ajudar um pouco a gente a ter uma visão geral desse primeira metade do século XX, que é o foco da nossa discussão hoje. Então, eu botei embaixo as imagens referentes à história do mundo e, em cima, as do Brasil. E eu estou considerando essa data, 1907, como o ponto inicial da nossa conversa. Aqui no meio eu assinalei alguns eventos históricos assim meio fundamentais para a gente entender, né, como é que se desenvolveu a história da cultura nesse período. É preciso a gente saber que houve a Primeira Guerra, que começa em 14 e acaba em 18, a Primeira Guerra Mundial, né? No meio da Primeira Guerra, em 17, houve a Revolução Russa. A Rússia acabou saindo, depois da Revolução, saiu da guerra, né? Em 24, o Lenin já morre e o Stalin toma o poder. São algumas datas importantes, tá? Em 29, a gente tem a queda da Bolsa de Nova York, que vai causar uma série de consequências a partir daí, na década de 30. Hitler assumindo em 33 e o avanço até o início da Segunda Grande Guerra. E a última imagem que eu coloquei aqui foi da bomba atômica, tá? Estourando em Nagasaki. Essa imagem é de um gibi que chama Gen, Pés Descalços. Não sei se alguém já viu esse gibi. É uma história de um menino que sobreviveu à bomba atômica no Japão, Keiji Nagawaka. E ele desenhou em mangá essa história. E as imagens que estão colocadas aí, então vamos lá. Do mundo, a gente tem As Meninas de Avignon, que é uma pintura do Picasso, que é fundadora do cubismo, né? Um dos movimentos iniciais, vamos dizer, dessa sequência de movimentos de vanguarda. Eu coloquei, em 1913, a invenção da linha de montagem. O Ford, que era quem tinha inventado um carro que se chamava Ford T, que era um carro muito barato e que começou a ser muito fácil de ser produzido, se tornou muito popular. Em 13, ele resolveu montar... o carro era feito artesanalmente, daí em 13 ele resolveu montar uma linha de montagem com a esteira rolante, né, que ia levando o objeto e os operários trabalhando sobre a linha. Então, é uma data muito importante, é um objeto, né, o automóvel, fundamental para o modernismo. Toda a cultura que se desenvolve a partir desse momento, essa cultura do automóvel, né? Uma pintura abstrata russa,
que também eu acho que é um ponto fundamental que a gente vai ver, por que os russos foram os primeiros a enfrentar a arte abstrata, né? Depois da guerra, a gente tem a Bauhaus, que é uma escola alemã, que vai propor o ensino de arquitetura e de artes juntos, né? E artes aplicadas, e que tem uma visão de reconstruir a Europa. A Guernica, de Picasso, acho que todo mundo conhece, né? Uma pintura importantíssima que ele fez depois do bombardeio da cidade de Guernica, na Espanha. Bombardeio dos alemães, né? Aqui já é o nazismo chegando. E em cima, eu coloquei para abrir o modernismo brasileiro. Alguém imagina que seja isso? Essa foto está meio ruim. É um avião, né? É o Demoiselle, que é o avião, o segundo, não é o segundo avião, mas foi o avião que o Santos Dumont fez depois do 14 bis. Tá? O 14 bis ele usou em 1906. 14 bis foi o primeiro avião que levantou voo com propulsão, né? Os irmãos Wright, os americanos que dizem que inventaram a aviação, eles voaram antes, mas eles jogavam o avião de um lugar já alto para ele voar. E o avião do Santos Dumont saía do chão com propulsão, né? E, em 1907, ele desenhou esse Demoiselle. A gente vai ver, eu vou mostrar o projeto, que é uma joia, um projeto de design maravilhoso, leve, inteligente, considerado até hoje um avião de um projeto incrível, muito interessante, brasileiro. Semana de 22, bem depois, né? Antropofagia e Portinari, que é o cara que vai ser o grande pintor brasileiro da época, né? Vai representar o Brasil, o trabalhador, o povo brasileiro, uma quantidade imensa de pinturas, painéis, muros, azulejo, afresco, enfim, um cara que tem uma potência incrível. E, para encerrar, Carmen Miranda, para a gente falar um pouco sobre a política da boa vizinhança e a relação do Brasil com os Estados Unidos, daí nesse momento. Então, quando a gente começa essa aula aqui, o país mais poderoso do mundo era a Inglaterra, tá? Era o maior armada, o maior número de bandeiras em navios no mundo inteiro era a Inglaterra, maior quantidade de territórios no mundo todo era a Inglaterra. Londres era a cidade maior do mundo, com a maior população. E, quando a gente chega aqui em 45, o país mais importante do mundo, mais poderoso, é os Estados Unidos. Então, nessa transformação que a gente vai ver aqui, a gente vai ver também o poder sair da Europa e atravessar o continente em direção aos Estados Unidos. Porque quem ganhou, de fato, com essas guerras, foi os Estados Unidos, tanto na primeira quanto na segunda, ganhou economicamente, né? Agora, é preciso também que a gente entenda que, nesse momento aqui, no comecinho do século, os americanos já tinham uma economia sólida. Um dado que eu acho muito interessante é você saber que existiam mais crianças alfabetizadas e na escola nos Estados Unidos do que na Europa, em média, no começo do século. Então, embora a Inglaterra estivesse na frente, os Estados Unidos estavam mais preparados, assim, do ponto de vista social também, cultural e econômico. Tá? Bom, antes de começar, então, eu só queria ainda fazer mais uma coisa que tem a ver com a introdução, que é dizer o seguinte: essa ideia, que é um pouco o texto que está no site, do novo, né, a modernidade, ela é uma representação da ideia de o novo ser melhor, ser superior. Você acreditar que algo que aconteceu agora, por ser novo, é melhor. Então, isso que é a máquina que gera
que movimenta o capitalismo, essa forma também foi traduzida para a cultura, né? Então, a gente vai ter, nesses movimentos que são chamados de vanguarda, né, os ismos, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, neoplasticismo, suprematismo, sei lá quantos ismos, é o mesmo tipo de busca, né, pelo novo, por um novo visto como melhor, né? A novidade como uma coisa melhor do que o passado. Então, em comum, esses movimentos, eles têm essa ideia de que o velho tem que ser destruído, tem que ser esquecido. É preciso romper com tudo que é antigo, que é passado, para se criar um mundo novo, e esse sim que seria um mundo melhor, basicamente, né? Aí cada um desses movimentos, claro, se diferencia nessa proposição. Outra característica dos movimentos de vanguarda é que eles se voltam para a linguagem. Então, muitas vezes, o próprio conteúdo das obras modernistas são sobre a forma. O conteúdo é a forma, sabe? Então, os poemas falam sobre como é fazer poesia. A pintura começa a ser a respeito da própria cor e da forma. É uma ideia de que a linguagem acaba sendo o foco do trabalho do artista, até para que seja possível transformar essa linguagem o tempo todo em algo novo. E uma terceira ainda característica que esses movimentos têm em comum é a questão das linguagens influenciarem umas às outras. Então, por exemplo, o cinema vai influenciar a literatura. A literatura vai começar a descrever, né, os autores, os escritores, descrevem os ambientes, as situações, as coisas, como se fossem câmeras em movimento. A pintura vai influenciar fortemente a arquitetura. A arquitetura moderna tem super a ver com o cubismo. É uma visão de forma, né, que foi colocada pela pintura. A fotografia também vai aprender o abstracionismo com a pintura. Então, começa que uma linguagem, não que essas fronteiras sejam borradas ainda, mas começam a se interferir, né, como se uma coisa tivesse influência sobre a outra, né? Tá bom? Então, vamos lá, começando. Então, 1907, o Picasso faz essa pintura que chama As Meninas de Avignon. Avignon é uma rua em Barcelona, eram as prostitutas, né, de Avignon. E essa pintura é enorme, gente. 2 metros e 43 de altura, é mais do que eu, assim, né? Então, uma pintura grande, uma cena totalmente inesperada, né? Ele conseguiu perturbar as pessoas com essa pintura, porque, é claro, entre aquelas últimas aulas que eu dei aqui, que falei de Davi, Goya e tal, e esse momento, passaram-se 100 anos, teve o impressionismo, tudo isso. Quer dizer, os pintores já vinham alargando, digamos assim, né, as possibilidades da pintura não realista. Mas essa pintura foi chocante, porque de repente, as mulheres não pareciam mulheres, elas nem eram sensuais, elas pareciam esculturas, né, de madeira, elas não pareciam gente, elas pareciam mais coisas, talvez, né? E esses rostos aí como máscaras, né? E como máscaras africanas, lembrando muito as máscaras africanas. O Picasso era um colecionador de máscaras africanas, aliás. Era uma onda do momento isso, né? Os museus etnológicos estavam organizando essas coleções de máscaras africanas. As pessoas tinham um grande interesse por essas, mas um interesse como coisas exóticas, né? Visto assim como uma coisa, nossa, que diferente é isso. O Picasso, ele tinha uma atração pelas essas máscaras, porque ele achava incrível como
os africanos conseguiam fazer essa representação do rosto de um jeito tão sintético e, ao mesmo tempo, tão expressivo, e com tão poucos elementos, compunham, né, uma forma tão sofisticada. Mas ele olhava para isso como uma escultura, né? Achava bonito, mas via esses objetos como escultura. E a gente vê claramente, né, que ele se inspirou. Eu não sei, essa daqui não faz parte da coleção do Picasso. Eu peguei num livro, eu procurei algo que eu achei, mas é fácil achar, principalmente essas máscaras de camarões, elas têm um pouco essa coisa do olho, né, tridimensional, assim, saltado, com uma linha em volta, que tem super a ver com essa inspiração dele. E é claro que hoje a gente tem uma visão totalmente outra, né? A gente sabe que essas máscaras, primeiro, não são esculturas, elas eram usadas em rituais, né? Dois, elas não eram vistas nem pelos povos africanos como objetos de arte. Elas eram objetos ritualísticos, né? Através do uso da máscara, eles conseguiam um efeito de alteridade. Você deixava de ser você para ser ou um elemento da natureza, um deus, um ancestral. Olha, então, essa máscara, especialmente, eu dei uma pesquisada, a gente vê aqui um ritual, é aqui de 76, essa foto. Então, ela é um tipo de máscara de crista, que eles chamam, que é uma máscara que você nem sequer veste no rosto, você usa a máscara em cima da cabeça, né? E ela é de crista, porque ela é tipo capacete e ela ainda cresce, né? Ela está acima da cabeça. E você esconde um pouco o seu rosto, porque o seu rosto passa a ser aquele, né? A pessoa, na verdade, essas máscaras de crista, elas servem também para fazer esse personagem ficar acima, maior do que os outros, né? Bom, isso daqui eu só coloquei como curiosidade. Nada disso era informação que tivesse na mão, nem mesmo desses artistas, né? O Picasso nunca foi para a África, ele nunca viu um ritual desse, e nem estava interessado também, ele tinha só um interesse estético nessa questão da máscara, né? É que eu achei interessante mostrar e a gente saber, pensar que, embora na África a gente tenha inúmeras culturas, inúmeras, e essa é uma das grandes dificuldades da gente estudar arte africana, porque cada uma dessas culturas se desenvolve de uma forma bastante diferente, alguns pontos em comum existem, e um deles é essa questão dos rituais mascarados. Muitas das culturas, não todas, mas grande maioria, tem algum tipo de ritual usando máscara. Então, é uma grande produção, variadíssima, são totalmente diferentes as máscaras de cada região e para cada ritual. E, enfim, não era esse o tema, mas eu achei importante mostrar. O cubismo, voltando para o Picasso, lá pensando nele, depois daquele Mademoiselle d'Avignon, então ele vai desenvolver, junto com o Braque, uma série de pinturas que tenta mostrar as pessoas e as coisas de vários pontos de vista simultaneamente, né? Tinha essa ideia da simultaneidade, de coisas acontecendo ao mesmo tempo, era muito importante. E aqui são 3 imagens que a gente vai falar do futurismo. O futurismo aconteceu na Itália, né? A personalidade mais importante do futurismo é o Filippo Tommaso Marinetti, que era um poeta. Ele escreveu um manifesto em 1909, que ficou no site. Alguém leu o Manifesto Futurista, que está lá no site? Ninguém leu. Leu? Leu, Amara? O manifesto do Marinetti é interessantíssimo. Eu acho que vocês devem ler. Voltem lá, cheguem em casa e leiam. Ele é terrível, um manifesto ferrenho, assim, é gritado, sabe? E num tom muito violento, agressivo, né? Ele diz:
vamos destruir os museus, vamos destruir a cultura, que venha a guerra. Super provocativo, né? Uma ideia de que vamos destruir tudo. E que venha a guerra é assustador, né? Porque a guerra veio mesmo. Então, era quase um desejo de que a guerra viria e a guerra ia finalmente destruir o passado. Era isso que ele estava pregando nesse manifesto. Entre outras coisas, né? Ele fala mal de mulher, que as mulheres... Eu não saberia dizer agora exatamente, mas tem uma mistureba de temas que ele vai falando. E ele diz que precisamos ver a beleza da velocidade, né? Então, tem esse culto à beleza das coisas, dos objetos, né? E da velocidade do automóvel mesmo, né? É muito importante a gente entender o automóvel como um elemento estético nesse momento, porque o que significava a existência do automóvel era você poder dirigir uma máquina, sabe? Você mandar numa máquina, você andar em velocidade, dá uma sensação de liberdade, né? De se ver livre para correr o mundo. Então, tinha um endeusamento assim, dessa potência do automóvel e da velocidade, e isso está no próprio manifesto. Então, entre outras coisas, eles queriam também falar sobre essa questão do movimento, né? Aqui, por exemplo, tem essa escultura do Boccioni, que chama Formas Únicas de Continuidade no Espaço. Então, uma tentativa de representar um homem em movimento, né? Como se fosse mais importante representar o movimento do que o humano, né? Então, a ideia de transitoriedade, de coisas que estão em transformação. De futuro mesmo, chamava futurista, mas não é que eles ficassem pensando no futuro. Tinha esse cara que era o Antônio Santelia, que era arquiteto, e ele fez vários desenhos de cidades futuristas. Eu escolhi uma para colocar aí, porque, gente, isso é 1914, né? Mas se parece muito com as cidades que a gente vive hoje, na verdade, né? Esses edifícios altíssimos, terminais intermodais. Ele falava muito sobre isso, terminais intermodais, quer dizer, isso que a gente vive hoje. Terminal intermodal é metrô que dá no ponto de ônibus, junto da estação rodoviária e do aeroporto, mas tinha esse nome bonito, né? Era algo que se desejava, né? Essa cidade grandiosa e sem gente, né? Olha só, eles só esqueceram que, com essa quantidade de automóvel na rua, nunca mais ninguém ia poder correr, nem se sentir em liberdade, ia só ficar no trânsito, né, no farol fechado. E aqui um livro do Marinetti, chama Zang Tumbi Tumbi. Olha, de 1914 também. Isso daqui, 1914 é o ano que estoura a Primeira Guerra, hein? Então, vejam que tudo isso está acontecendo ainda antes da guerra. Aliás, o livro já tinha começado a guerra, quando ele publicou. E é um livro sobre a guerra, né? O Marinetti defendia uma ideia de palavras em liberdade, que ele queria o quê? Trabalhar com a tipografia, né? Usar a visualidade da palavra, né? A palavra com força visual, trabalhar onomatopeias, né? Trazer a sonoridade para a escritura, enfim. Então, ele extrapolou os limites da poesia, né? Para a visualidade, para o som. E até ele faz isso também no manifesto, né? E o Marinetti, ele era esse tipo de personalidade, assim, um cara que tinha presença, e ele viajava. Então, ele fazia apresentações futuristas em várias cidades na Europa, né? Então, ele teve em Moscou. Tudo isso antes da Primeira Guerra. Ele fez uma turnê pela Europa. Então, ele foi um cara muito importante nessa coisa de divulgar, né, as ideias. E aqui, então, o Ford T e a linha de montagem, né? O Ford T de 1908 e a linha de montagem de 1913. E o carro como um objeto desejado, né?
e endeusado e hipervalorizado. Então, hoje a gente começa a olhar com um ar crítico, né, para essa sociedade. A gente precisa superar a sociedade do automóvel, né? A gente já sabe disso, que não deu certo, que é desumana, que essa cidade com 10 pistas para atravessar é uma coisa que não tem nada a ver com a humanidade. O automóvel não trouxe esses benefícios que foram prometidos. A única coisa que o automóvel realmente cumpriu foi do ponto de vista econômico, né? Consegue pôr em fluxo uma quantidade de capital alucinada, criou muitos empregos, hoje em dia nem tanto, porque com a automação já não é mais como era antigamente, então já se vive essa decadência. A questão da automação, Ford ele tinha a frase que é: você pode ter um carro de qualquer cor, desde que ele seja preto. Ah, tá. Nessa época, é isso que ela está dizendo, vocês entenderam? Que não dava para fazer colorido ainda por uma questão técnica. Aqui é a pintura futurista, né? Uma pintura do Boccioni. É um tríptico, são 3 pinturas. Aqui a gente só está vendo a do meio. E chama Estados Mentais. Então, a primeira aqui é a despedida, que a gente não está vendo. Aí tem os que partem e depois os que ficam. São 3 pinturas. Mas eu coloquei só uma para a gente poder ampliar mesmo e poder tentar ver como é mesmo a pintura, porque é muito interessante essa tentativa de representar as coisas em fluxo, em movimento, né? Então, é como se ele estivesse dentro do trem. Não sei se vocês veem, aqui tem uns personagens. Aqui é como se fosse o reflexo do trem, da imagem interior do trem, batendo num vidro, e do outro lado do vidro tem uma cidade, tem alguma coisa que se vê ainda, tudo está em movimento, né? Tudo está se despedaçando, se desmanchando, e tem uma interferência entre o que é o interior e o exterior. É uma imagem que, para a gente, hoje é muito vulgar, né? A gente sentar no ônibus, olhar na janela e ver as coisas passando. Mas, em 1911, olha, é de 11 essa pintura, essa era uma emoção, né? Uma emoção visual muito forte. E que isso é uma tentativa de captar isso, né? Uma das primeiras tentativas e uma tentativa pictórica de fazer isso. Bom, agora a gente vai para a Rússia. Vamos lá. Em 1917, teve a Revolução Russa, a Revolução Comunista, né? Então, a Rússia era um país que vivia ainda sob uma monarquia, tá? Não teve a Revolução Burguesa na Rússia, né? Eles viviam numa monarquia, a sociedade estava bastante decadente, havia corrupção, estavam passando um momento difícil, a guerra só piorou a crise interna, né? Tinha fome. A guerra, gente, a Primeira Guerra Mundial, teve vamos dizer, esse instinto de que ela aconteceria, né? Tinha um nacionalismo arraigado, existiam questões econômicas, políticas, a Alemanha não tinha mercado, tinha se industrializado rapidamente, enfim, uma série de questões para que ela acontecesse. Existia até uma predisposição, digamos, né, dos europeus para que ela ocorresse. Mas ninguém imaginou que essa guerra demoraria o que ela demorou. As pessoas achavam que seria uma guerra assim, rápida, e que, pronto, tudo se acabava e um novo mundo iria nascer. E a guerra, na verdade, se estendeu por anos e foi extremamente sofrida, né, para todas as nações. Aquela vida de trincheiras, né? Foi uma coisa muito difícil, morreu muita gente, enfim. E os russos, eles apanharam demais. Já tinham, em 1917, já tinham morrido 1 milhão de soldados russos. Então, eles estavam assim numa situação de crise mesmo. Começou a ter uma série de pequenos revoltas em vários pontos, e a situação foi ficando
incontrolável. Em 17, o Lenin estava fora da Rússia, ele tinha sido expulso, ele retorna e consegue organizar lá numa noite, né? É muito interessante essa organização que ele faz de um dia para o outro, de revirar a situação e realiza a Revolução Comunista, que era uma revolução que propunha o quê? Um mundo igual, né? Um mundo novo e muito mais justo para todos. Então, naturalmente, que para esse novo mundo era preciso ter uma nova educação, uma nova cultura, né? Então, eles tinham essa predisposição para propor uma novidade de fato nesse momento, né? E os artistas russos, eles foram os primeiros caras a se interessarem, a se encaminharem para uma arte abstrata. Por quê? Eu acho que tem a ver com isso, desde dessa necessidade de ir em direção ao novo, mas tem um lado meio espiritual também da coisa, sabe? Quer dizer, o Kandinsky, que é um russo, ele já tinha lançado um livro que chamava Do Espiritual na Arte. Nesse livro, ele defende essa coisa de que a arte visual ela precisava se aproximar da música, para que ela tivesse mesmo uma força de espírito. Porque a música ela emociona a gente, porque ela é intraduzível. A gente não consegue verbalizar o que a gente sente com a música, né? A gente pode falar sobre ela, mas é impossível fazer essa tradução, né? E ele dizia que a pintura ela tinha que abandonar, né, todos os aspectos narrativos, descritivos e visuais concretos, né, para partir para uma linguagem que fosse mais próxima da música, mais emocional mesmo, e menos verbalizável, né? E aí, por isso, tomaram esse caminho a partir de 1910. Aqui a gente vai ver Malevich, em 1915, que já estava nesse nível de coisas, de trabalhar com quadrados, de uma cor só, uma arte austera, né, que propunha valorizar as questões da composição, né, e dos elementos. E a gente olhar para isso como música ajuda também a gente a entender isso, né? A gente pode traduzir isso em música. Se a gente pensar em cada um desses quadradinhos aqui como uma nota musical, como tempo musical, né? A gente consegue imaginar esse encanto que eles tinham nesse momento pela arte abstrata. Então, toda uma galera de russos se engajou na Revolução e, ao mesmo tempo, propôs essa nova estética que era baseada na abstração. E aqui, ao lado, a gente vê um projeto do Tatlin. Essa torre nunca foi construída, chama-se Monumento da Terceira Internacional. Ela foi só um projeto de 1919. E era uma ideia, né, de construir essa torre. Ela teria assim, altura de um prédio de 130 andares, assim, uma coisa altíssima, né? Mais de 300 metros de altura. Aqui, ó, é um eixo, que é uma estrutura de ferro em diagonal, e que está apoiado numa outra estrutura de ferro helicoidal. Então, estruturalmente, ela até tem a ver um pouco com a Torre Eiffel, né? Mas ela é mais sofisticada do que a Torre Eiffel, porque ela está caindo quase, né? Oi? Com a Torre de Pisa, mas a Torre de Pisa ela caiu, né? Ela não foi construída assim, ela foi construída assim, e aí ela foi caindo, ela ficou assim. Então, imaginam, a ideia era assim, construir. Aqui seria, vamos dizer, a sede do Partido Comunista do mundo, né? Daqui seria feita a Revolução Comunista no mundo inteiro, desse edifício. Aqui do centro estaria suspenso, né, pendurado, 3 volumes. Um cubo, onde funcionaria a direção da coisa. Um cilindro, que ficaria uma agência de publicidade. E um círculo não, uma esfera, que ficaria aqui em cima, que seria o rádio,
para transmitir para o mundo inteiro. Ainda não existia televisão, né? Mas olha que complexidade nessa concepção, e que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje também, mais uma vez. A torre nunca foi construída por questões óbvias, né? Eles não tinham nem tecnologia, nem força, nem grana. Economicamente, a Rússia estava enfrentando uma guerra civil nesse momento, né? Ainda para estabelecer o projeto da revolução internamente. Mas a torre teve esse papel simbólico, né? Como um projeto, ela foi exposta, ela viajava pela Rússia, e eles mostravam nas comunidades como seria isso, que isso seria construído e tal. Aqui, dois trabalhos do Rodchenko, também um artista russo. Esse cara é muito interessante. Ele era um pintor, e depois da Revolução ele falou, não vou mais pintar, porque essa coisa de ficar pintando é muito pessoal, eu quero fazer do meu trabalho um trabalho para a sociedade, então eu vou trabalhar com comunicação, com artes gráficas, né? E aí ele se colocou à disposição da Revolução, e realmente ele tocou um dos grandes apoios de propaganda da Revolução, né? Fazendo cartazes, fazendo comunicação do Estado, né? Com o povo. E trabalhou com Mayakovsky, que era um poeta também importante, russo, juntos, né? Ele fazendo a parte visual, Mayakovsky fazendo o texto. Aqui é um cartaz que ele fez para a produtora do Dziga Vertov, que foi um dos filmes que eu coloquei lá nos links. Não sei, acho que ninguém viu esse, porque esse era comprido, era de 67 minutos, né? O Homem e a Câmera, né? Você viu um pedaço? Eu recomendo, olha, gente. Oi? Passou? Passou. É uma delícia assistir esse filme. Eu recomendo, assim, um dia que tiver de bobeira, senta e assiste, porque é o primeiro documentário feito realmente com corte, sabe? Essa coisa da edição, né? Que a gente estava conversando aí, Denise e tal. Super rápido, ele corta as cenas o tempo todo, e tem um cara com a câmera em cima do trem, embaixo. E foi filmado em Odessa, não foi em Moscou, e é impressionante você ver a quantidade de gente na rua, sabe? Nessa época já, né? E como era uma cidade industrial e movimentada. Enfim, é interessantíssimo. Então, assim, o cinema também era visto pelos políticos da Revolução como uma linguagem fundamental, né? Eles sabiam que o cinema ia ajudar a fazer essa comunicação com a população, então eles incentivavam o cinema. E aqui uma foto do Rodchenko também. Então, para mostrar essa coisa da arte abstrata, né? Até a fotografia foi fortemente influenciada pela abstração. Então, o Rodchenko ele ficava fotografando, procurando linhas, né, de construtivas, né? A arte russa dessa época é chamada de construtivismo russo. É a ideia de buscar a linguagem construtiva, né? Então, o que essa imagem tem do ponto de vista da construção? Linhas diagonais, paralelas, uma linha vertical, a sombra do tamanho da imagem. Então, tem toda uma concepção do quadro, né? Hoje também é uma coisa que qualquer fotógrafo, quando olha o quadro, já pensa nessa abstração toda, né? Mas ali... Aí, o que aconteceu? Depois, em 24, quando o Lenin morreu e o Stalin assumiu, o que aconteceu é que a Revolução começou a tomar novos caminhos, né? E uma das coisas que foi fortemente rechaçado pela política foi a arte abstrata, né? Eles começaram a pensar que isso era uma besteira, que não comunicava coisa nenhuma com a massa, e que o ideal seria que os artistas trabalhassem com uma linguagem mais popular, mais fácil. Então, eles começaram a incentivar o que foi chamado de realismo socialista, né? Que era uma pintura realista, didática.
a serviço da revolução mesmo. Aí esse lado experimental, né, meio libertário, é totalmente abandonado. E a gente vai ver, mais para frente vai aparecer uma das coisas que são bem interessantes. Bom, aqui é o dadaísmo. A gente vai falar do dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento, entre todos eles, é o mais internacional. Por quê? Ele surge na Suíça, que era um país neutro, não estava na guerra, então, para onde muitas pessoas acabavam fugindo. E, em 16, né, num lugar que chamava Cabaré Voltaire, que era um bar, que os jovens se reuniam e começaram fazendo essas performances, né, que não tinham esse nome na época. Então, essa performance do Hugo Ball, recitando esse poema, por exemplo, vestindo essa roupa de papelão, é interessante que a gente tenha a documentação, né? Tem a foto, uma coisa que aconteceu em 1916, essa roupa toda geométrica, né? Alguém quer ler para mim? Esse poema que não quer dizer nada, hein? Ele não quer dizer nada e é meio um mix de línguas. Coragem, coragem. Carawani. Jolifanto Bambla o Falibambla. Josingam Pfa Abla Oren. Egiga Goramen. Igo Bloiko Russula Uju. Olhaka Olhala. Alongo Bung. Blago Bung. Blago Bung. Bosso Fatakra. Champa Ulha Usa Olobo. Egitata Goren. Exigizumbada. Ulubu Subudu. Uludo Subudu Tumbaba Russagalma Ba Sensacional, né? Então, assim, eu acho que pega bem o espírito da coisa de você destruir a linguagem. Gente, o dadaísmo é um movimento anticultura. É importante a gente entender. Ele é diferente um pouco dos outros, porque ele é muito mais radical. O dadaísmo é a semente de todos os movimentos culturais e políticos, ativistas, anticultura, que vieram depois, né? A gente tem toda uma história que começa no dadaísmo. Não sei quem conhece, situacionismo, mesmo o punk. O punk, se a gente fizer a árvore genealógica do punk, a gente vai chegar no dadaísmo. Porque essa ideia de você ir contra. Porque o que acontece? Você está em plena guerra, todos os jovens morrendo, uma coisa totalmente nonsense, absurda, que não faz sentido, que ninguém nem sabe por que está passando por aquilo. E aí, de repente, você começa a pensar no valor, o que vale? O que é essa cultura burguesa? Que coisa absurda é essa? Então, é uma coisa que tem que ser destruída, é uma coisa que tem que ser negada, né? Então, é um movimento que propõe o fim da cultura, né? O fim da cultura mesmo. Não é ironia e gozação só pelo lado humorístico da coisa. É uma questão política até, né? E é legal porque, não sei se vocês perceberam isso, isso daqui, por exemplo, me parece latim, né? Habla orem, não parece? Mas aí, de repente, tem uma coisa que parece... Tem uma letra que parece letra da Idade Média. Enfim, é uma mistura de tudo mesmo, né? Só para saber, que eu já li alguma coisa, que teve uma época que se fazia poesia, colocava tudo numa sacola, um monte de palavras soltas, aí sorteava as palavras e faziam os poemas sorteando. Não sei se é dadaísmo. Exatamente. Era uma das propostas deles é que, para
que quebrar a cabeça e escrever poesia, se a gente pode recortar as palavras e ir tirando. E esse método de tirar as palavras de um saco e juntar o texto, ele está descrito na Alice no País das Maravilhas. Tem uma passagem no Alice que ele fala isso, o Lewis Carroll, lá no século XIX. Bom, o dadaísmo então, começou na Suíça, mas aí esses caras que estavam na Suíça foram para a França, tinha um cara chamado Tristan Tzara, que era húngaro, se não me engano, e ele foi para Paris e começou a agitar uma revista lá. Então, a revista começou a ser publicada, rodava de mão em mão, e começou a ter um certo poder. Mas a revista também, como todo movimento, ela era meio à deriva, assim. O que aparecesse saía, não tinha uma direção editorial, uma proposta, cada página era de um jeito, né? Então, essa número 3, eu acho bem legal essa capa, e tem esse texto, né? Não quero nem sequer saber se o homem existiu antes de mim. E essa frase, gente, é a negação absoluta da cultura. Eu não quero saber o que teve antes de agora. Que a cultura, ela está sempre voltada para ela mesma, né, para a sua própria história. É a negação do passado. E, bom, o dadaísmo foi tão, de certa forma, divulgado nesse momento de guerra e tudo, que ele atravessou o oceano, né, e foi parar nos Estados Unidos. Então, com o Marcel Duchamp, que é um francês, que era um pintor cubista. Ele tem uma série de pinturas cubistas, assim, meio parecidas com aquele início do Picasso. E aí, o que aconteceu? Em 1913, teve uma exposição em Nova York que chamava Armory Show. Foram uns europeus, foram para Nova York e resolveram fazer uma exposição em Nova York para apresentar um modernismo para os americanos. E aí fizeram uma mistureba, pegaram todos os artistas europeus que eles achavam que eram modernos, mas misturado também com impressionistas, coisas mais antigas, e fizeram uma grande mostra. E levaram 3 pinturas do Duchamp, que era um pintor totalmente desconhecido na França. Ele tinha até um irmão mais velho que era um pouco mais conhecido que ele. Só que as pinturas do Duchamp fizeram maior sucesso em Nova York. Ninguém sabia muito bem quem era ninguém, né? Aí essa coisa interessante. Como não tinha nenhuma hierarquia, aquilo tudo era novo, as pessoas gostaram do trabalho dele, e ele vendeu 3 quadros, o Duchamp. E ele morava na França ele não era ninguém, ele pensou, acho que eu vou lá para os Estados Unidos, né? Agora lá eu fiz esse sucesso, pegou um navio e foi para lá. E, de fato, em Nova York, tinha um clima já também com a coisa da guerra, né? Muitas pessoas também fugiram para Nova York. Tinha um navio que saía lá no sul da França, que, enfim, era especial para você fugir de noite, tomar esse navio para ir em Nova York. Então, tinham muitos artistas em Nova York. E esse clima de dadaísmo, de negação, começou a frutificar por lá também. E aí, numa exposição, o Duchamp se tornou uma celebridade rapidamente em Nova York. E é preciso dizer isso. Quando ele morreu, no final já do século, aqui nos anos 70, ele morreu, saiu uma notinha no jornal na França, assim, morreu o jogador de xadrez Marcel Duchamp. Ele nunca foi muito conhecido na França até a morte. Ele foi um ídolo americano, né, embora ele fosse francês. Mas, enfim, em 17, ele foi chamado para ser júri de uma exposição, uma banca lá, de um concurso de arte, e ele mandou esse urinol. A gente até já conversou sobre isso aqui, né, outro dia, para esse concurso. Mesmo sendo júri, ele foi lá numa loja de material de construção, comprou, assinou com R-Mut, lá um nome qualquer, e mandou para o concurso. Obviamente, ele foi desclassificado. Aí, quando ele foi desclassificado, ele falou, mas fui eu que mandei, né, quando os outros do júri desclassificaram. E aí, aquilo foi
um espanto, e todo mundo discutiu muito essa questão dele ter mandado o urinol. E ele chamou esses objetos, que ele, a partir de então, começou a fazer, de ready-made, que em inglês quer dizer já feito, né? Uma coisa pronta. Então, esse textinho que eu coloquei aqui, eu tirei de um livrinho do Otávio Paz, que é um autor mexicano, chama O Castelo da Pureza. É um livrinho desse tamanhinho que fala sobre o Duchamp. Eu acho, até hoje, a melhor coisa que eu já li sobre ele. É muito, muito claro o texto do Otávio Paz. Alguém quer ler? Ou eu leio? Os ready-made são objetos anônimos que o gesto gratuito do artista, pelo único fato de escolhê-los, converte em obra de arte. Ao mesmo tempo, esse gesto dissolve a noção de obra. Seria estúpido discutir sobre a sua beleza ou feiura, tanto porque estão mais além da beleza e da feiura, como porque não são obras, mas signos de interrogação ou de negação diante das obras. O ready-made não postula um valor novo. É um dardo contra o que chamamos valioso. É crítica ativa, um pontapé contra a obra de arte, sentada em seu pedestal de adjetivos. Sem comentários, né? É isso. Então, essa é a ideia. A discussão não é se isso é bonito, se isso é feio, se isso é arte. Isso é uma pergunta, né? Isso é uma agressão. Bom, aqui, a Bauhaus. A Bauhaus foi uma escola, agora voltamos para a Alemanha. Ela foi fundada no pós-guerra. Bom, quem perdeu a Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. A Alemanha teve que pagar uma dívida no Tratado de Versailles, que foi assinado. Ela tinha que pagar uma dívida, ela teve que devolver território, ela foi hiper punida depois da Primeira Guerra. Então, a situação na Alemanha ficou muito difícil. Eles passaram momentos muito difíceis, eles tiveram que reorganizar a nação do ponto de vista econômico e político. Então, no primeiro momento, houve a República de Weimar, que é uma cidade que foi escolhida para ser a sede desse governo republicano. E nessa República de Weimar é que foi fundada a Bauhaus. E a ideia dessa escola era reconstruir o mundo. Então, mais uma vez, essa ideia do novo, de fazer de uma nova forma, né, de uma forma melhor, mais democrática. Então, aqui, a Bauhaus começou em Weimar, depois ela mudou para Dessau. E quando ela mudou para Dessau, em 24, 25, que é uma cidade que ficou depois na Alemanha Oriental, ela construiu uma sede. Então, aqui é a sede da Bauhaus, sendo inaugurada em 25. E era não só eles construíram o edifício da escola, mas também as casas para os professores, as casas para os alunos. Era tudo assim um mundo ideal, sabe? Como seria o ideal do ideal. E a arquitetura proposta pela Bauhaus também é uma arquitetura muito racional, né? Sem ornamento, né? Essa coisa toda muito bem construída e muito bem iluminada. Então, a ideia de você voltar a iluminação para o lado correto, construir os edifícios sem hierarquia, isso é importante. A gente, por exemplo, esse prédio que a gente está aqui é um prédio neoclássico, então ele é claramente hierárquico. Tem assim espaços maiores, espaços menores, o espaço da cozinha, sabe, cada um com a sua hierarquia, né? E aqui não. Todas as salas têm o mesmo tamanho, têm a mesma luz. A sala da secretária é igual à sala do diretor. Esse tipo de proposição, né? Que é muito importante quando aparece. Aqui o alfabeto desenhado pelo Herbert Bayer, também em 25. Então, é meio para mostrar, a Bauhaus tinha essa proposta de redesenhar o mundo como um todo, né? Do alfabeto à casa, né? Da jarra ao tapete, à roupa, né? Uma nova proposta também para a indústria, né? Então, o alfabeto que eles desenharam, um alfabeto todo geométrico, que não tem variação de espessura na letra, né?
e todas as letras são caixa baixa, para não ter hierarquia também, caixa alta e caixa baixa significa hierarquia. Eles pensavam nos detalhes, né? E aqui, o Oscar Schlemmer, a escola, você entrava na escola, você fazia umas matérias básicas, e conforme você ia estudando, você podia optar pela arquitetura ou por tecelagem. Enfim, aí você, dentro da escola, você escolhia como você finalizava. E tinha também o Oscar Schlemmer, ele era responsável pelo balé e teatro, cenografia, toda essa parte corporal. E, em 26, eles apresentaram esse balé triático, que ficou muito conhecido, que é baseado no as três cores, o amarelo, o azul e o vermelho, que são as três cores básicas. Tem várias situações de três aí que eu não vou amolar vocês com isso. 15 anos depois, né, daquilo, a gente vai ter um movimento. Agora, isso também é uma coisa, quando eu falo que a cultura está sempre olhando para a cultura, essa data não é por acaso. O que é essa data aí? 100 anos da independência, né? 1822 foi a independência. Então, a Semana de Arte Moderna foi um evento organizado para comemorar 100 anos da independência, tá? Do Brasil. Organizado por artistas. Quer dizer, quem que organizou a Semana de 22, na verdade, foi o Di Cavalcanti, um carioca. É importante também chamar atenção para isso. O Di Cavalcanti foi fazer uma exposição em São Paulo. E aí, nessa exposição dele, tinha toda uma galera de cariocas e os paulistas. E aí eles se encontraram ali e começaram com essa conversa. A gente precisa fazer um movimento de renovação da cultura, vamos aproveitar essa data, os 100 anos da independência. E aí o próprio Di Cavalcanti foi falar com a burguesia paulistana lá para tirar o dinheiro dos burgueses para poder pagar o Teatro Municipal, foi uma coisa caríssima. E eles fizeram 5 dias de apresentações, né? E, na verdade, a semana é um evento literário, tá? Litero-musical, eles chamaram, porque o que tinha na semana, basicamente, foi apresentações de poesias, de textos, leituras e música. No saguão do teatro, teve uma exposição de arte, que era uma exposição bem fraquinha cá entre nós, assim, não tinha nada de muito. Tinha Brecheret, tinha, por exemplo, essa escultura do Brecheret. Tinha Anita Malfatti, é verdade. O melhor que tinha era Anita Malfatti, sem dúvida. Nem pus ela aqui, porque o Abapuru não, o Abapuru é depois. Não, de pintura, o que tinha de melhor era a Anita Malfatti e o Vicente do Rego Monteiro, que morava na França, mas tinha deixado umas pinturas dele aqui no Brasil, e pegaram a pintura dele e puseram lá. E o Vicente Rego Monteiro é pernambucano, mas ele morava na França, convivia com Picasso. Então, assim, é uma pintura bem influenciada pelo cubismo francês, né? Embora de tema nacional, né, o atirador de arco, tem uma vontade de misturar o tema indígena com cubismo. O Brecheret é a mesma coisa, já tinha ganhado uma bolsa, estava estudando na França, na Itália, eu acho, e tinha deixado umas peças em São Paulo, puseram as peças dele, que eram belíssimas esculturas em mármore, mas não tinham nada de tão moderno assim. E aqui o cartazinho da semana, que foi feito pelo Di Cavalcanti. E aí o que realmente aconteceu de mais modernista mesmo foi a Claxon, que foi a revista que eles resolveram editar depois da semana, tá? Então reuniram, aí a Tarsila, que estava na Europa, voltou e se juntou com a equipe da Claxon para fazer essa revista, que realmente, né, esse uso do A, olha que interessante, isso é bem ousado, né? Ó, Claxon, mensário de arte moderna, bem moderno. E aqui o Abapuru. Mas olha a data do Abapuru, 28, praticamente 6 anos depois da semana. O que aconteceu? Depois da semana, a Tarsila veio, começaram a editar a Claxon. A Tarsila e o Oswald viraram Tarsivaldi,
viraram um casal. Eles começaram a se interessar fortemente pelas questões. Então, eles eram esses burgueses, jovens burgueses, que tinham estudado na Europa, que tinham amigos na Europa, que faziam exposição na Europa, que conheciam os franceses. E, de repente, eles começaram a olhar para o Brasil. O que vai acontecer entre 22 e 28 é assim, puxa, olha, a gente mora no Brasil, olha como é o Brasil. Então, eles tiveram esse interesse, né? E começaram a viajar. Tem uma viagem em 24 que ficou histórica, que eles vieram para o Rio, ver o Carnaval do Rio, depois foram para Minas, ver as igrejas, e viram as festas populares, foram ver aquelas festas da Nossa Senhora do Rosário, tudo isso, e voltaram impressionadíssimos. Então, teve o Manifesto Pau Brasil, em 24, que o Oswald, inclusive, tenta buscar essa coisa da fala, que a gente falou a semana passada, né? Que nessa época o português que se escrevia era muito mais distante do português que se falava. Então, ele foi um dos caras que lutou para aproximar isso. E daí, em 28, a Tarsila faz essa pintura, chama de... Aí ela não, né? O Oswald que chama de Abapuru, olha e fala, isso é o Abapuru, né? Que é o comedor de carne, né? E aí ele escreve o Manifesto Antropófago, que é um manifesto que vai ser uma base filosófica para a nossa cultura, que é muito importante, que é o momento que ele diz que a gente tem que fazer um banquete, né, das influências europeias, com as influências indígenas da nossa cultura primordial, com a cultura africana e todas as outras coisas que tinham no Brasil, e, a partir desse banquete, a gente finalmente produziria uma obra moderna brasileira, né? Então, como ideologia, esse manifesto, que também é bem mal criado, né? Cheio de provocações, também não tenho ele aqui para ler, mas facílimo de achar. Tem Gilberto Freire, está todo mundo muito produzindo essa questão do Brasil. Quando eu trabalho esse Abapuru com os meus alunos, eu não sei se eu faço a análise correta, talvez não esteja fazendo, mas eu entendo como homem nordestino, né? E aí você está vendo o cacto, o sol. E quando eu olho para essa pintura, que eu penso no homem nordestino, eu penso naquele homem que tem aquele pé grosso, aquela mão pesada de lidar na terra, e aquele pouco tempo para as suas próprias reflexões, que ele está com o bracinho assim, né? Então, eu acho que é interessante porque é um momento especial da vida nacional. Eu acho que talvez por isso tenha dado tanta aceitação e tanto impacto, né, essa Semana de Arte Moderna. Ela trazia algo novo, mas ela estava falando de alguma coisa que já estava ali acontecendo na sociedade e estava se manifestando em várias partes da sociedade. Não, e eles foram fomentadores também, é importante dizer isso, né? O Mário de Andrade, na verdade, de todos eles, o mais ativista do ponto de vista da cultura brasileira foi o Mário. O Mário de Andrade, ele criou o IFAM, o atual IFAM, que antes era Serviço do Patrimônio Histórico. Ele fez viagens etnográficas pelo Brasil inteiro, fotografando, ele era fotógrafo. Você estava lá, Ju? Ele foi em Caicó, ele gravou, sabe o que ele fez? Ele gravou, e essas gravações dele tem até hoje, estão guardadas, recuperadas. Então, ele gravou rituais, né, música de rituais. Enfim, ele morou na Glória, na Cândido Mendes. Bea, ele também fez uma coletânea, ele tem várias coleções de livros que ele teve para danças folclóricas brasileiras. Eu tenho até uma que é bem antiga, a edição, que eu ganhei, é uma das primeiras que foram editadas. E ele também fazia textos muito críticos, assim, criticava a relação do desenho, do que o desenhista tinha, que ele acredita que o desenho é uma coisa que tem que ser livre, que você não pode moldurar, aprisionar. Aí ele fala do barroco no Brasil, que é totalmente do barroco europeu. Então, ele tem sempre uma reflexão para a nossa cultura. E eu acho assim, que o Abapuru, ele acaba tendo essa aceitação porque há um reconhecimento. É o primeiro momento em movimento no Brasil que os artistas estão olhando para a brasilidade, né? Tem um momento lá na Escola de Belas Artes, que uma vez eu li um livro falando sobre a Tarsila, e um professor dela na escola, que ela estava em Paris,
viajando de trem, e ela começou a fazer umas pinturas. E tudo era muito cinza, umas cores assim, sem nenhuma uma cromática tão intensa. E ele pergunta assim, por que você não pinta as cores do seu país? Porque ele questionava, porque ela retratava o Brasil muito europeu. E aí, a partir daí, ela houve uma mudança de olhar, né? E essas pessoas eram tudo de classe média, se a gente fosse pensar em alta, e bem alta, e tiveram uma outra relação, mas também mostrar que existiam pessoas também que estavam da periferia da época, questionando também sobre arte, né? Que a todo momento, em todas as épocas, existe esse confronto de classes, e por isso que se torna tão construtivo e com um valor tão grande, né? Infelizmente, historicamente, nem sempre são reconhecidas essas pessoas, né? Exemplo depois é Portinari. Então, aqui é o momento que nasce tudo isso, você tem toda a razão. Amara, a única coisa que eu descobri lendo a Tarsila outro dia é que ela falou que isso daqui é a flor do cacto. Eu também achava que era um sol, mas ela disse que... Mas eu acho que tanto faz também se é o sol ou se é a flor, né? Acho que, na verdade, é dúbio propositalmente. O sertão, né? E essa coisa do pé, depois a gente vai ver isso no Portinari também, do pé e da mão, né? Que é uma vontade de falar sobre o trabalhador, né? Sobre o trabalho braçal. A cabeça é pequena, o braço é que é grande, né? Aqui, só para chamar a atenção sobre isso, o retrato do Oswald foi pintado pela Tarsila e o retrato do Mário pintado pelo Lazar Segal, que também foi um cara importante aí do modernismo, não dá para ver todo mundo. Bom, aí, vejam, em 29, então eles estão nessa toada aí, né? Eu quero perguntar sobre os romances e a poesia. Delano, você vai ter que guardar para outra pessoa essa pergunta. Vai ter uma aula de literatura. Pode perguntar, mas acho que eu não vou responder. Não, tudo bem. O meu limite, eu bato na literatura, né? Para falar um pouco sobre a literatura. Eu vou guardar isso. Então, o que acontece? Em 29... Esse pessoal aí que era um pouco classe alta, viu? Não era tão classe média. A Tarsila era fazendeira, filha de fazendeiro de café. O Oswald tinha uma fortuna, ele nunca tinha trabalhado na vida, vivia de fortuna. Em 29, aconteceu o inesperado. Com a quebra da Bolsa, o Oswald quebrou. O Oswald perdeu toda a fortuna dele. E mesmo a Tarsila, assim, de uma maneira geral, né, a economia mundial sofreu uma recessão profunda. Então, muita gente se viu sem emprego, né? Teve uma coisa da qualidade de vida de despencar mesmo do dia para o outro. Então, as questões sociais afloraram. Bom, o Oswald se separou da Tarsila. A Tarsila casou com um médico, César Osário, e eles foram para a Rússia de lua de mel, foram visitar a Rússia. E aí, quando eles voltaram, eles escreveram um livro sobre o proletariado na Rússia e tal, e ela fez essa pintura, Os Operários, que é uma visão. Então, toda a pintura dela, a partir dos anos 30, né, na década de 30, ela se volta para a sociedade, para as questões sociais, mas não a Tarsila, né? Toda uma equação mundial, assim, um momento de pensar a sociedade, né? Agora, o que eu acho legal chamar a atenção aqui é que, diferente daquele realismo social que a gente viu do funcionário alegre, feliz, trabalhando, o operário, eu acho que o operário da Tarsila ele tem uma profundidade maior, né? Eu acho que não são rostos assim satisfeitos, alegres, saudáveis, alimentados, né? Acho que deuses gregos, os outros, e agora uma dimensão mais humana do operário, né? Em termos também de quantidade, antes era um que representava todos, agora é o cada um, né? A multidão.
Eu acho que aqui tem uma coisa do individual, né, do múltiplo, e lá tem uma coisa do geral, do heróico, né, de novo, aquele heróico assim que representa a sociedade. Da encarnação do coletivo, né? Porque também estava no processo de mudança, de revolução. Então, o operário estava encarnando o ideal da revolução. Então, ele era... Ali não, já é. E tem um certo desespero, né? Mas é da mesma época, né? Aquele lá é Mas de em realidade 37, até diferente. depois. É. Só que lá está no regime stalinista. Stalin jamais deixaria um quadro desse aparecer lá na Rússia stalinista. Porque aí eles passam a viver a arte totalmente cerceada. Por isso que eu achei interessante quando você falou do construtivismo, que é um momento exatamente anterior, é a época do Lenin. Então, como essas mudanças sociais, elas abrem o dispositivo da arte, e a arte invade, né, porque ela se sente solta para a experimentação. E como logo depois o que vem é o realismo, porque aí vem uma política mesmo de censura e de didatismo, a arte a serviço a um propósito determinado, né? Aqui eu fiz o assassinato de cortar uma tirinha, vocês me desculpem. É que se eu pusesse a tirinha assim, ia ficar muito pequeno, a gente não conseguia ler. Então eu cortei e botei a sequência aqui para ficar um pouco maior para a gente conseguir ler. Bom, o Oswald casou-se com a Pagu. Quem era a Pagu? Patrícia Galvão. Era uma menina, quando ele casou, que ainda não era ninguém, mas que acabou se transformando numa jornalista e uma pessoa muito importante no cenário político-cultural brasileiro nos anos 30, né? E a primeira coisa que eles fizeram juntos foi uma revista que chamava O Homem do Povo. E essa é uma revista, não é tipo um jornal. E era um jornal, sim, porque o Oswald, assim que ele perdeu a fortuna, ele se inscreveu no Partido Comunista, né? Ele passou direto de capitalista para comunista. E aí ele fazia esse jornal comunista aí que chamava O Homem do Povo. E a Patrícia Galvão, ela escrevia uma coluna que chamava Mulher do Povo e fazia essa tirinha que chamava Mala Cabeça, Fanique Cabeluda, que eu já acho ótimo esse nome. E vejam o desenho dela, gente. Eu acho que assim, é uma aula sobre todo mundo pode desenhar, né? E isso você pensar em 31, porque tem muito a ver com o que hoje a gente entende de tirinha, né? Então o texto fala assim: Cabeluda fez um miting comunista na Praça da Lamparina. Foi presa, fuzilada. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Agora vocês me pagam. É muito bem-humorado e, ao mesmo tempo, assim, muito despretensioso. Eu acho que essa ideia de um desenho totalmente livre, né, de certo, de errado, mas muito comunicativo. Enfim, ela foi presa várias vezes. O Oswald deixou de ser comunista, ela nunca deixou, eles se separaram. Ela apanhou, ela defendeu, ela foi aquele tipo de mulher que lutou, né, pelo feminismo, foi mal comportada a vida toda, pagou por isso, mas deixou uma história. E aqui o Portinari. Então, quem vai surgir nos anos 30 no Brasil como grande expressão da pintura é o Portinari. O Portinari, é importante que se diga, tinha uma origem bem popular, né? Os pais dele eram imigrantes italianos, foram trabalhar numa fazenda em Brodowski, no interior de São Paulo, plantar café. Ele, com 12 anos, não tinha nem sido alfabetizado ainda, mas ele já apareceu assim como um talento, as pessoas sabiam que ele gostava de desenhar e pintar. Apareceu alguém para restaurar uma capela lá em Brodowski. Tem toda uma história que conta como é que ele foi se engajando aos poucos assim com os artistas. E ele veio para o Rio e queria entrar na Escola Nacional de Belas Artes. Tentou, não entrou, acho que só entrou na terceira vez. As coisas não foram fáceis. Mas ele acabou ganhando uma bolsa no final do curso. Os pais. Ele é nascido aqui, eu acho. Acho não, certeza. Em Brodowski, no interior de São Paulo, numa fazenda de café. E aí ele se formou, ganhou a tal bolsa lá de viagem à Europa,
foi para a Europa, viu a pintura do Picasso. Olha, durante a época que o Picasso viveu, era muito difícil ser artista plástico, porque era duro você se livrar da influência. Ele era muito genial e ele era muito produtivo, o Picasso. E ele era aquele tipo de artista que passou do lado, então ele copiava todo mundo e divulgava todo mundo através dele mesmo, né? Então ficava difícil. Você conhecia a obra dele, você acabava sendo dominado por essa linguagem de algum jeito. Porque um professor no outro curso me falou que tinha uma frase do Picasso que ele, quando vejo uma coisa boa, eu copio. É a cara dele. Ainda bem que ele confessava. Esse é Portinari. Quem? Ele era bom de conversa, ele era bom de mulher, ele era bom de tudo. Então, ele se expunha muito, ele fazia sucesso, né? O sucesso que ele fazia era tão grande que era uma coisa, ele tinha contato também com o novo, né? E aí o Portinari, o que acontece? Ele conheceu a obra do Picasso, ele de fato ele se influenciou fortemente pelo Picasso, mas olha, é importantíssimo, um link que eu não passei para vocês e que eu sugiro, Projeto Portinari. Todo o trabalho dele está na internet, está num site. O trabalho do Portinari é uma coisa vasta, gigantesca, monstruosa. Olha, ele fez Primeira Missa, ele fez Tiradentes, tudo que você imaginar de temas ele pintou, e grandes obras, sabe? Guerra e Paz. Guerra e Paz. Guerra e Paz é da ONU, em Nova York. E ele morreu intoxicado de tinta, cara que morreu de pintar mesmo, de trabalhar. Então, aqui, eu escolhi essas duas pinturas que fazem parte de um grupo de pinturas que se chamam Ciclos Econômicos do Brasil. São 12 pinturas, olha só, pau-brasil, cana, gado, garimpo, fumo, algodão, erva doce, café, cacau, ferro, borracha e carnaúba, que ele fez em 44. Então, cada uma dessas pinturas, gente, vejam que trabalho, né? Cada uma delas é uma concepção a respeito de um ciclo econômico. E o que ele retratou nessas pinturas? O brasileiro, o homem trabalhador, né? Então é um olhar que se volta para o trabalho, né? É o retrato do brasileiro, esse ciclo. E é essa coisa desses homens com os pés grandes, que já tinha no Abapuru, né? A mão grande, homens fortes, viris, né? Tem uma coisa de representar que a economia brasileira foi feita por esses homens, né? De um reconhecimento do valor desses homens. Isso está especialmente nessa série, mas aparecem muitas outras pinturas dele também, né? E tem coisas que são mais Picasso, outras que são menos, né? As composições são muito bonitas. Olha, essa do café, que tem essa sacaria, assim, toda geométrica, é muito bonito, né? Os tons muito... E sabe onde é que está isso? Tarararã. No Palácio Capanema, ali no centro da cidade, dentro do auditório. Do auditório, não, os ciclos mesmo é num saguão, né? Lá para cima. Esse edifício, saindo da pintura e entrando na arquitetura para finalizar, foi o primeiro edifício moderno construído no Brasil. O projeto dele, gente, é de 36, olha, antes da Segunda Guerra. Então, isso daqui é o seguinte: o Brasil também viveu o autoritarismo, né? Eu não coloquei lá na minha linha do tempo Getúlio Vargas, mas até vale a pena voltar para a gente... Eu não botei pelo seguinte, porque senão virava uma linha por cima de tudo. Mas, ó, o Getúlio Vargas, ele se torna presidente provisório do Brasil em 1930, estou certa, Tamara? E ele vai sair em 45, do primeiro governo, né? Então, todo esse tempo aqui, nós tivemos sobre o governo do Getúlio Vargas, ora mais, ora menos autoritário, né? Ora mais
linha dura, hora menos, teve o Estado Novo. O Estado Novo foi exatamente em 37, né? Pois é. Então, em 36, um pouquinho antes do Estado Novo, ele cria esse Ministério da Educação e Saúde e faz um concurso para fazer a sede do Ministério, aqui no Rio. Não gostou, o Capanema, que era o ministro da Educação e Saúde, não gostou do projeto, premiou, mas não construiu. Chamou o Lúcio Costa e falou, Lúcio, por que você não faz um projeto você? E o Lúcio Costa falou, não, então vamos fazer um grupo de arquitetos modernos e vamos projetar. Mas vamos chamar o Le Corbusier, que era um arquiteto moderno francês, importante, um dos fundadores, né, do modernismo, para ele dar uma consultoria para esses arquitetos brasileiros. Então veio o Le Corbusier, eles sentaram e fizeram esse projeto, que é um projeto onde todos os elementos principais da arquitetura moderna aparecem, pela primeira vez no mundo, porque esse tipo de arquitetura só foi ser efetivamente realizada, mesmo pelo próprio Le Corbusier, depois da guerra na França. Então, aqui no Brasil, a gente já foi pioneiro nesse sentido, né? E o que são esses elementos? Primeiro, o edifício é levantado do solo. Para quê? Para que o térreo se transforme numa praça. Gente, vocês conhecem esse lugar? Não é uma delícia esse quarteirão? Você poder cortar o quarteirão, a gente não sabe direito onde é praça, onde é prédio, a gente passa no meio do prédio, a certa altura, entre as colunas, né? Então, esse tipo de apropriação era uma das grandes propostas modernistas, tirar os edifícios do solo, a ideia era liberar o térreo da cidade toda, para que fosse lugar público, né? O projeto, isso em extensão, né? Segundo ponto, planta livre, todos os andares são iguais, não tem divisória, né? Não tem divisão estrutural, era vazio. Depois você divide o andar como você quiser. Terceiro ponto, brises. Então, o prédio é voltado à face norte, com os brises, que é onde é a insolação, né? E esses brises são estruturais, então eles criam uma interferência para sombrear a sala. E a face sul, que é onde não bate sol, toda de vidro. E que mais? Lajes com jardim suspenso. Aqui tem essa laje, tem o jardim suspenso e lá em cima também. Porque a gente tem que pensar que a laje está começando a ser usada, né? Então, a possibilidade de você botar um jardim em cima da cobertura, graças à laje de concreto. E então, esse edifício, ele é a forma moderna de fazer palácios, digamos assim. E o que é essa forma moderna? É uma forma austera, elegante, simples, né? É um palácio, mas é um palácio econômico, digamos, né? Não tem ornamento, né? Não tem nada mais. E a arte interage com a arquitetura de um jeito muito harmônico e elegante, né? Então, por exemplo, esse daqui é aquele lugar que a gente atravessa, né? Aqui é o painel do Portinari. Então, aqui, ó, Portinari fazendo azulejos, mandou cozinhar todos esses azulejos, criando esse desenho orgânico aí, super bonito, nesses tons azuis, que tem a ver com os azulejos portugueses. E aí, quem trabalhou nesse projeto como estagiário foi o Niemeyer, que era criança ainda, estava na faculdade. Mas foi o Niemeyer, dizem as histórias, que sugeriu que essa colunata tivesse o dobro da altura. O projeto inicial, a colunata era aqui, ó, e ele sugeriu os pilotis o dobro. E o que realmente deu uma dignidade, um espaço muito interessante, né? Então, o Niemeyer começa já a aparecer como um expoente aí da arquitetura brasileira. Em 39, então, aquela feira que a gente viu em 37 foi na França, né? Em 39 foi em Nova York. Foi uma grande feira industrial e o Brasil recebeu um terreno para construir o pavilhão. E o Niemeyer e o Lúcio Costa foram para os Estados Unidos, ficaram meses lá desenhando e projetando esse pavilhão,
que o terreno ele era curvo, ó. Então eles fizeram uma parede curva que acompanha a forma do terreno. Eles fizeram uma rampa curva também que leva para o segundo andar. Esses elementos vazados enormes que criam uma circulação entre o fora e o dentro, a laje lá em cima recortada lá dentro, tinha um jardim interior. E esse edifício, ele chamou muita atenção. As pessoas ficaram encantadas com a leveza, com a elegância, porque ele era modernista, mas não era aquela coisa racional da Bauhaus, da arquitetura alemã, tudo igual, tudo reto, tudo chato, né? Era tudo bonito, tudo orgânico, tudo gostoso, tudo interagindo dentro e o fora, né? Só uma coisinha sobre essas feiras internacionais, né? Porque essas feiras acontecem desde o final do século XIX e elas foram consideradas assim vitrines do progresso. Então, elas têm uma importância excepcional na história da arte, da cultura e da tecnologia também. Então, ela acontecia anualmente em determinados países e todos os países eram convidados a apresentar o seu pavilhão. E aqui também tinha as feiras nacionais, que eram preparatórias para as internacionais. Por exemplo, o Museu Histórico Nacional, ele foi um dos pavilhões da feira de 1922, na mesma época da Semana de Arte Moderna. Teve uma feira nacional aqui no Rio de Janeiro, com o objetivo de engrandecer 100 anos da independência do Brasil. Então, ali já era um arsenal de guerra antes, e toda aquela região ali foi usada para isso. Então, essas feiras internacionais são fantásticas. Por exemplo, na feira, eu não lembro agora se foi em 1902, por exemplo, foi lançada a energia elétrica. Então, tinha um pavilhão da eletricidade, eu sei disso porque eu estudei isso. Eu fiz um trabalho que eu chamei a sedução da luz. E a ideia é ver como essas tecnologias, como elas aparecem envolvidas no mito, numa ideia de que vai trazer o progresso, que é aquilo que você falou lá no início. E essa feira internacional é o espaço para isso. E esse pavilhão aí do Brasil, ele é fantástico, né? Porque ele é uma coisa arriscada, é uma coisa nova, é uma coisa bonita, é uma coisa de assumir mesmo uma proposta diferente naquele momento. Estética. Então, essas feiras uma proposição estética. Amara, essa feira, o tema dela era a cidade e o automóvel. Era toda mostrando, tinha uma maquete mostrando como seriam as cidades do futuro, que só iam ter automóveis e vias e tudo. A Torre Eiffel, ela foi apresentada numa dessa de internacional, não sei quando. O rádio. 1830. Era um espaço de experimentação do novo, e ele acontecia todo ano. E eram convocadas todas as nações. E as nações, elas se ocupavam disso, porque elas iam mostrar internacionalmente o que era valoroso para ela. Então, é muito interessante. Tem estudos sobre isso, tem gente que fez tese sobre isso, e cunhou a ideia de vitrines do progresso. Eu acho essas feiras maravilhosas. Então, e o que estava acontecendo já aí em 1939 era a tal da política da boa vizinhança dos Estados Unidos, né? O que significa isso? Então, a gente tem os Estados Unidos surgindo como uma grande potência, o mundo meio dividido, meio não, totalmente dividido, né, entre fascismo, stalinismo, um medo desesperado aqui de que a América do Sul fosse ocupada pelos governos comunistas, né, começando essa tensão que depois vai acontecer de fato na Guerra Fria, e os Estados Unidos então resolvem aumentar a presença na vida cultural brasileira, né, aqui, e fomentar os laços de trocas culturais com o Brasil. Então, é isso que eu falei até respondendo o Delano aí um dia desses, que é o momento que a França deixa de ter tanto poder no Brasil e esse poder é trocado, né, pelo poder dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai convidar artistas brasileiros a aparecerem e a trabalharem nos Estados Unidos. Tem uma exposição no MoMA, no ano seguinte, 1940 ou 41, sobre a arquitetura brasileira, que já estava surgindo como uma coisa diferente, importante, especial. E Carmen Miranda, então, vai ser convidada para se apresentar, né, em Nova York, na Broadway, com um espetáculo
e ela vai fazer um sucesso imenso, daí de lá já vai direto para Hollywood, vai fazer 14 filmes em Hollywood, cantando, dançando, vai se transformar num ícone de brasilidade sem ser brasileira, né? E também um outro subproduto dessa amizade vizinha é o Zé Carioca, né? O Walt Disney teve no Brasil, também patrocinado pelo Ministério do Exterior, passou 3 semanas viajando pelo Brasil e teve essa encomenda, né? Ele foi encomendado a criar um personagem. E aí ele criou o Zé Carioca, que é esse papagaio verde, e que aparece, então, nesse filme Alô, Amigos, aqui nessa calçada de Copacabana, né? Incrível. Junto ao Pato Donald mal-humorado, ele é um cara alegre, né? Está sempre bem disposto, malandro, resolve. Filme Rio, agora se repete a história porque foi uma encomenda, né, do governo, aí, como Carlos Saldanha, para poder fazer por causa da Copa. De patrocinar o Salgueiro, carro sobre cinema, já divulgando o filme. Então, essa coisa do governo, né, da política também interferindo na arte, cultura. Na cultura. E, para encerrar, a última imagem, em 1945, inaugura Pampulha, então é exatamente no final da guerra, né? Pampulha é um loteamento próximo a Belo Horizonte. Na verdade, hoje já faz parte da cidade, mas na época era uma expansão da cidade, né? E o Niemeyer foi convidado a realizar 5 projetos, né? A igreja, um clube, um cassino e um hotel. Na verdade, o convite eram 4. Ele é que propôs a casa de baile, ele achou que tinha que ter um lugar de dança. E o hotel acabou não sendo construído. E cada um desses edifícios, o Niemeyer fez um projeto totalmente diferente, estrutural e estético. Então, assim, Pampulha é considerado a joia da coroa, assim, as coisas mais bonitas e mais bem elaboradas, mais criativas que o Niemeyer fez, e de dimensão humana também. É importante a gente pensar que aqui não se tratam de palácios, nenhum desses edifícios são grandiosos, né? Cada um deles são muito bem resolvidos como pequenas construções. Então, a Igreja de São Francisco, ela é um ícone. Por quê? Pela primeira vez na história, na arquitetura, se construiu sem a parede. A laje do telhado faz essa parabólica toda e se apoia no chão, né? A estrutura do próprio telhado chega ao chão para... Quer dizer, ela está sustentada por essa parede, né? Uma parede. Então, e de uma liberdade que o Niemeyer teve para desenhar isso e para enfrentar os problemas técnicos, né? Porque desenhar também é uma coisa, né? Construir é outra. E isso chamou muita atenção no mundo todo, né? Eu estou reforçando essa questão porque a gente tem que entender que essa arquitetura, por mais fracassada que ela tenha sido depois na história, a gente sabe que a arquitetura moderna ela não deu conta do que ela desejava dar, né? Nem da democratização, nem da justiça e nem das questões técnicas, né? A gente tem esses prédios modernistas tão lixo, estão todos com goteira, pingando, problemáticos. Não esses, né? Esses aqui, a joia da coroa, esses aqui todos estão bem. Mas, apesar de tudo isso, nesse momento, o Brasil desponta como um grande criador, né? Um criador, de novo, de design, de forma, de tecnologia, propondo uma arquitetura humana, orgânica e muito bonita. E que depois, mesmo na obra do Niemeyer, não se perpetuou, né? Ele teve bons momentos e outros não tanto. Bea, curiosidade, tá? Sobre aquela arquitetura ali da catedral, que parece um OVNI, que desceu do nada, e etc e tal. Fala alguma coisa pra gente, eu acho que você deve saber, pode saber.
Então, eu acho que é um bom exemplo, né, desses maus caminhos da arquitetura moderna, né? Porque aí o que aconteceu? Isso daqui é um embrião. A gente está vendo um momento embrionário de uma coisa que parecia que ia funcionar, que ia ser muito boa, e acabou se desdobrando em situações como essa. Que qual é hoje um dos maiores erros da arquitetura moderna que a gente vê no Brasil? Ela não conversa, não dialoga com a cidade. Então, é muito comum você ter uma coisa como essa catedral, ou então mesmo a Cidade da Música, por exemplo, lá na Barra. Gente, o que é aquilo? O que tem em torno da Cidade da Música? Viaduto. É um prédio que conversa com viaduto e com carro em movimento. Você não chega, como é que chega lá? Deve ter uma passarela por baixo da terra, que sai daqui, você pega um túnel e sai na Cidade da Música. Não sei, né? Outro dia a gente quis chegar perto, a gente não sabe nem onde estaciona, porque só tem viaduto. De helicóptero. Então, é uma arquitetura que não conversa com o humano, né? Que não dialoga com a escala. E aí, se você for ver as melhores soluções hoje de arquitetura no mundo, né, não só no Brasil, se for ver na Argentina, se você for ver na Colômbia, você vai ver que é uma arquitetura que pensa a cidade, né, que pensa o vizinho, que pensa o que existe entre o espaço público e o privado, e não o objeto como uma escultura, né, como é o caso dessa catedral, uma escultura, é uma pedra, né, uma existência única, assim, que, aliás, a arquitetura do Niemeyer, ela é escultural. Ela é ícone, símbolo. E é por isso que ele também se transformou numa pessoa tão conhecida, tão importante. A Mara estava lá comigo na Biblioteca de Manguinhos. Sabe qual é o livro mais retirado na Biblioteca de Manguinhos? É um calhamaço desse tamanho do Niemeyer. Aí eu fiquei emocionada, por um lado, de pensar que, puxa, que legal, né? É lindo o livro. Mas por que ele é tão conhecido? Porque a arquitetura dele é logomarca. É um negócio que gruda na cabeça, que nem funk, você não esquece, né?